Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo essa aula. Bom, vamos dar continuidade à parte 2 das medidas de morbidade e mortalidade. Já falamos das de morbidade, essa aula agora se concentra mais nas medidas de mortalidade. Bom, em geral, essas medidas de mortalidade, elas têm como utilização preferencialmente avaliar o nível de saúde de uma determinada população. Então, você pode ir também avaliando no sentido de ir monitorando, acompanhando a evolução, né, dessas medidas de mortalidade. Isso dentro de um caráter que já ocorreram os óbitos e a gente precisa compreendê-los para implementar medidas preventivas e de controle mais abrangente para uma determinada população. Bom, aqui nós vamos ver primeiro os coeficientes, ou também chamadas taxas, né? Que, relembrando, você tem no denominador sempre a população exposta, né, ao risco de morrer. Bom, então, o primeiro é o coeficiente de mortalidade geral, mas também conhecido como taxa bruta de mortalidade. Nele, nós temos no numerador o número total de óbitos por todas as causas, dividido pela população exposta ao risco, que em geral é a população de um determinado ano, e que o IBGE já fornece como sendo a população do meio do ano. Né? Isso multiplicado geralmente por 1000, mas é uma base de 10 que a gente já sabe que pode ser 10 elevado a n. Né? No entanto, esse coeficiente de mortalidade geral, ele tem limitações em relação à comparabilidade. Se eu quiser, por exemplo, diferenciar a distribuição por idade ou por sexo, não é possível verificando o total, né, o geral desses óbitos. E a gente sabe que isso é muito importante porque uma população em que tem pessoas com uma faixa etária mais velha, né, nós temos que saber que a probabilidade, né, de morrer é bem maior. Locais com pessoas mais longevas também apresentam uma maior mortalidade. Daí, então, a solução é a gente fazer ajuste por idade e por sexo, né? E aí, então, nós temos os coeficientes de mortalidade específicos. Então, o primeiro seria a mortalidade por sexo, mortalidade por idade, mortalidade por causa. A gente vai ver, portanto, esses principais. Por sexo é muito simples, né? É um número de óbitos de um dado sexo no período pela população, agora, do mesmo sexo, né? Sempre na metade do período. Aqui a mortalidade por causa. No numerador tem o número de óbitos, uma determinada causa, período, e a população na metade do ano. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, com dados da Covid-19, que ocorreu no dia do meu aniversário, tem aqui esse coeficiente por milhão, né, de habitantes. Então, comparando aqui os diversos países, na época o Brasil ainda estava com 7 óbitos por milhão de habitantes, e comparação aos demais, em que a Espanha ainda estava em primeiro lugar. Né? Bom, então, dentre os coeficientes de mortalidade, né, específicos por idade, a gente tem determinadas faixas etárias que são muito importantes. Então, o coeficiente de mortalidade infantil talvez seja um dos coeficientes por idade mais importantes, como sendo um indicador muito sensível que permite avaliar condições de vida e saúde de uma determinada comunidade. A gente vai ver por quê, né, no decorrer, já que ele corresponde à probabilidade
que uma criança nascida viva tem de morrer antes de completar um ano de vida. Então, como coeficiente de mortalidade infantil, quando a gente ouve falar ou taxa de mortalidade infantil, a gente já lembra que no seu numerador vai ser o número de óbitos de menores de um ano de idade. E aqui, como a gente precisa colocar no denominador, a população exposta ao risco, nós então utilizamos o número de nascidos vivos, que seria o denominador referente a uma população exposta, mais adequado, né? Já que a gente precisa da base de registros de nascidos vivos para depois termos o registro de um óbito, né? Então, dessa forma, a gente consegue um indicador melhor. Quando isso não é possível, a gente vai utilizar, né, no denominador a população, né, do ano, mas isso aí acaba virando um outro indicador que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. Muito bem, então o coeficiente de mortalidade infantil, ele ainda subdivide no de mortalidade neonatal e o de mortalidade infantil tardia ou pós-neonatal, tendo o denominador igual, número de nascidos vivos, mas no seu numerador são os óbitos que vão de 0 a 27 dias e no segundo de 28 dias a menores de um ano. Nessa primeira fase, até os 27 dias, esses óbitos neonatais, eles estão relacionados com a qualidade da assistência ao pré-natal e ao parto, ou melhor, com a falta ou a precariedade dessa assistência, né? E o coeficiente de mortalidade pós-neonatal é relacionado com principais determinantes socioeconômicos e ambientais, né, que vão estar relacionados com as infecções e nutrição da criança, né, saneamento básico, todos esses determinantes. Bom, e aí o coeficiente de mortalidade neonatal, ele ainda se divide em mais dois, né? Lembrando que ele é de até 27 dias, de 0 a 27 dias, pois esses 0 a 27 dias ainda se dividem em neonatal precoce, que é de 0 a 6 dias de idade, tendo seu denominador número de nascidos vivos. E o neonatal tardia é o número de óbitos já de 7 até os 27 dias, né? E daquele neonatal, né? E o denominador é o mesmo. E temos o coeficiente de mortalidade perinatal, que ele representa um indicador relacionado a problemas ocorridos na gestação e em torno do nascimento, tais como algumas afecções originadas no período perinatal, como prematuridade, hipóxia intrauterina, asfixia, traumatismo durante o nascimento. Então, nesse denominador eu chamo a atenção que nós temos aqui tanto o número de nascidos vivos quanto o de natimortos, né? E o coeficiente de natimortalidade, onde eu tenho no meu numerador o número de natimortos, ou seja, que nasceram mortos. Mas no denominador eu preciso colocar tanto os que nasceram vivos quanto os que nasceram mortos, ok? Bom, aqui tem um esquema que facilita vocês verem o componente perinatal, o componente infantil, o neonatal e o pós-neonatal, ok? O coeficiente de mortalidade materna, ele é considerado uma perda evitável, né? Uma morte materna, ela tem como um evento sentinela mulher em idade fértil, né? E por isso tem um campo de investigação de
mulheres em idade fértil que possam vir a ter complicações da gestação, do parto ou do puerpério. E esse coeficiente, ele está relacionado com o número de mortes maternas e no seu denominador o número de nascidos vivos, né? Muita atenção. Avalia bem a qualidade e a cobertura dessa assistência que é prestada à mulher. Bom, separamos, portanto, os coeficientes, né, dos índices. Isso por uma questão mais didática, né? Todos eles nós sabemos que são indicadores importantes, mas se a gente pode falar que os índices, eles não expressam, né, uma relação de risco, de probabilidade. São indicadores que estão relacionados à proporção, né? Então, vejam, primeiro é a razão de mortalidade proporcional. Essa razão de mortalidade proporcional, também conhecido como o índice de Schwerup-Uemura, ele tem no seu numerador o número de óbitos na faixa etária de 50 anos ou mais, sobre o total de óbitos, né, nessa mesma população, multiplicando-se por 100. Esse indicador, ele tem como vantagem ele ser simples, né? Você basicamente só precisa do número de óbitos e aí separa aqueles que são de 50 anos ou mais. Ou seja, dispensa dados populacionais, né? Você às vezes não tem qual é a população de determinado lugar, né? Mas então ele é muito utilizado pela sua simplicidade. E tem comparabilidade, pode ser comparado também internacionalmente, né? Bom, como resultado, né, ele é uma proporção, varia de 0 a 100%, né? E a gente tem o grupo 1, os melhores, o grupo 2, um grupo intermediário para cima, um grupo 3 intermediário para baixo e o grupo 4, né, e seria o grupo pior, em que você tem no grupo 1 maior ou igual a 75%, é típico dos países desenvolvidos e que tem um bom controle sanitário, né? As doenças são bem controladas. No grupo 2, de 50% a 74%, onde o Brasil está nesse daí. De grupo 3 é de 25% a 49%. Que são países em desenvolvimento em geral, né? E os menores de 25%, típico de países subdesenvolvidos. O outro é o índice de mortalidade infantil proporcional. E aí vocês podem dizer assim, ué, professora, mas a gente já não tinha o coeficiente de mortalidade infantil? Pois muito bem, eu devolvo a vocês. Que diferença existe entre o índice de mortalidade infantil proporcional para o coeficiente de mortalidade infantil? Se ambos no seu numerador nós temos o número de óbitos em menores de 1 ano. Basicamente, a resposta está no denominador, em que lá eu tenho a população sob risco, que eu utilizava, portanto, o total de nascidos vivos. Já aqui, eu não estou falando em população de risco, mas eu estou falando de uma parte de um todo, quer dizer, o todo seria o número de óbitos totais, né? Daí a gente tem, portanto, o índice de mortalidade infantil proporcional, que pode ser utilizado quando a gente tem dificuldade de encontrar aquele denominador pelo total de nascidos vivos. É o que é possível. E aí, dada a importância que é analisar mortalidade por causas específicas, né? Estudiosos, né, desenvolveram uma curva de mortalidade proporcional que foi proposta por Moraes em 1959,
utilizando, portanto, faixas etárias pré-definidas, que são essas, né? Menores de 1 ano, de 1 a 4, 5 a 19, 20 a 49 e 50 anos ou mais. O IBGE tem essas faixas etárias também, e com os dados lá podendo ser disponibilizados, né? Aqui é importante que nesse primeiro grupo, menores de 1 ano, né, é um grupo infantil bastante sujeito, como a gente já viu, né, a óbitos por questões nutricionais típicas de países subdesenvolvidos que merecem esse acompanhamento, de crianças numa idade que a gente chama de pré-escolar, né, depois uma faixa etária que engloba de crianças de 5 anos até os adolescentes, os 19 anos, depois uma faixa de adultos jovens e pessoas de meia idade ou idosas ou mais, né? Então, essa curva vai nos mostrar uma representação gráfica dos valores da mortalidade e o seu significado para uma determinada população. Vamos ver. Então, aqui eu tenho a curva de mortalidade proporcional que foi proposta por Moraes, subdividida em 4 tipos. Vejam que no eixo X eu tenho, portanto, a idade, né, as faixas etárias em ano, no eixo Y exatamente as proporções, e aí eu vou tendo formatos, né, que a gente vai olhar um por um, relacionados ao tipo 1, nível de saúde muito baixo, tipo 2, nível de saúde baixo, o 3 regular e o 4 com nível de saúde elevado. E aí eu chamo a atenção da importância dessas curvas para se acompanhar a evolução da mortalidade proporcional em vista de mudanças que acontecem tanto no perfil demográfico, epidemiológico, de riscos, de doenças e agravos à saúde e que podem afetar, portanto, esses grupos etários. Então, o tipo 1, né, a gente observa, são típicos de áreas subdesenvolvidas e ocorrem níveis muito baixos de saúde, predomínio de óbitos, né, de pessoas adultas, jovens, são típicas de locais onde doenças infecciosas endêmicas, elas provocam mortes precoces, mas o subregistro de óbito nessas áreas, ela acaba formando, né, uma característica específica desse formato dessa curva. Há muito subregistro de óbitos infantis e é possível também quando ocorrem epidemias. O tipo 2, que tem esse formato de um J invertido, ele tem predomínio de óbitos infantis aí na idade pré-escolar. Vejam como é elevado, né, a mortalidade infantil em menores de 1 ano. Portanto, já nos remete a compreender a relação típica entre desnutrição e diarreia, e nesse tipo, o nível de saúde também é baixo. Esse predomínio de óbitos em crianças, ele representa uma elevada mortalidade infantil proporcional. E vamos ver o próximo. Já o tipo 3, ele tem um formato de U. Ele revela um nível de saúde regular, que esteja em transição, com menor proporção de óbitos infantis do que comparado ao anterior, mas com nítido aumento da faixa etária com pessoas de 50 anos ou mais, mostrando uma tendência de melhoria no nível de saúde, né?
E o tipo 4, que é um nível de saúde ele é elevado, você percebe uma baixa proporção de óbitos de crianças e jovens e uma elevada participação na proporção de óbitos de pessoas idosas. Essas curvas, elas demonstram o impacto de mudanças socioeconômicas, também mudanças nos serviços de saúde, e que são implementadas, sobretudo, na redução da mortalidade infantil e também quando você percebe incremento de longevidade, né? Então, aqui nós temos um exemplo da mortalidade proporcional por idade no Maranhão, comparando-se os anos de 1980 e o de 2005, né? A gente tem valores absolutos e valores relativos, sobretudo em percentuais, né? A gente já observa de que 1980 para 2005 houve um aumento, né, proporcional em em números absolutos em todas as faixas etárias, então passando de 6.634, né, óbitos para 23.894 e mas proporcionalmente a gente vê uma redução, né, por faixa etária. Na menores de um ano, de 23 caiu para 10, de 1 a 4, de 6 baixou para 1, na de 5 a 19 também diminuiu de 5 para 4 e aumentou nas maiores faixas, que foram de 20 a 49, aumentou de 20 para 22 e de 50 anos e mais, que aumentou de 44 para 61. Então, essa é uma forma de leitura, né, de uma tabela para a gente ir compreendendo esses indicadores e comparando, nesse caso, 2 anos diferentes. E aqui é quando a gente coloca os dados da tabela em um gráfico de linhas e que a gente consegue perceber, né, aquela representação esquemática, né, de um J, um U. Então, em 1980 ele estava mais para um aspecto de um U, e em 2005 ele vai se aproximando do aspecto de um J, né? Mas sobretudo a gente vai vendo essas diferenças que são dos extremos, né? Essas mudanças. A partir dessas curvas, você pode calcular um índice que é o índice de Guedes, né? Ou de quantificação de Guedes. Então, como o cenário aqui a mortalidade no Maranhão em 1980. Então, eu já tenho aquelas faixas etárias conhecidas, eu já conheço qual é a mortalidade proporcional, e aí eu tenho que aplicar pesos, né? Os pesos são fixos, né? Menos 4 para menores de 1 ano, menos 2 de 1 a 4, menos 1 nessa faixa etária de crianças e adolescentes, menos 3 nessa população adulta, jovem, e mais 5 nessa população no último extrato populacional. Com isso, eu faço uma multiplicação. Então, eu multiplico 23,1, né, vezes menos 4, que vai me dar menos 92. Depois eu somo com essa multiplicação de 6,6 vezes menos 2, o que vai me dar menos 13, e vou quantificando. Isso tudo eu divido por 10. É assim que se calcula o índice de Guedes. Daí eu faço o mesmo para o encontrado em relação à mortalidade proporcional no Maranhão em 2005, né? E novamente eu tenho esses valores aqui que vão modificar o resultado. Além disso, eu tenho também a mortalidade proporcional por causas.
assim como eu tinha as taxas, né, eu tenho também as mortalidades proporcionais por causa. E aí a causa é qual uma que eu quiser. Como exemplo das doenças cardiovasculares, eu tenho a seguinte pergunta: bom, do total de óbitos que teve no Brasil, que proporção foi devido às doenças cardiovasculares, né? Ou a doença cardiovascular. Então, no meu numerador, eu vou ter um número de óbitos por doenças cardiovasculares e no denominador o total desses óbitos, multiplicado por uma potência de 10 e lembrando, portanto, que não é uma medida de risco, né? É proporcional. Um outro indicador muito importante é a taxa de letalidade. A taxa de letalidade, ela expressa um maior ou um menor poder que tem uma determinada doença ou agravo de provocar morte em pessoas que sejam acometidas por aquela doença, né, ou por aquele agravo. Então, para se estimar essa medida, a gente tem que ter no numerador o número de óbitos pela doença, né, dividido pelo número de casos da doença. E aí a gente multiplica em geral por 100. Essa taxa, ela é uma proporção aplicada para se poder avaliar a gravidade de uma determinada doença e o risco da pessoa morrer dado que ela está doente. Ela é muito importante para se avaliar a eficácia de um determinado tratamento quando ele é implementado e saber se essa letalidade ela aumenta, né, se ela diminui ou se ela mantém igual. Isso tem sido tentado, por exemplo, alguns estudos de Covid têm utilizado essa medida para ver a implementação de alguns medicamentos, mas eu chamo a atenção também que o seu denominador ele é muito importante, porque lembra que a gente tem a questão das medidas, a dificuldade de se medir a morbidade. Então, esse número de casos da doença tem a ver com aquilo que você considera como doença. Então, se você consegue estimar bem, né, esse número de casos, o seu denominador vai ser menor, né? Já se você consegue estimar mal o número de casos, por exemplo, em relação ao novo coronavírus, você tem ali os casos da doença sendo colocados como aqueles em que estão sendo detectados com o uso de testes, né? Então, se eu só estou levando em consideração as pessoas testadas, eu tenho aí uma subnotificação, um subregistro, dado que eu não tenho teste para todo mundo. Então, lembrem-se dessas considerações quando vocês estiverem avaliando, lembra? Numeradores e denominadores desses indicadores que se usa. Aqui, as principais fontes de dados do denominador, sobretudo de mortalidade, né? No numerador também, que a gente só usa óbitos, mas no denominador é o próprio total de óbitos ou óbito por alguma coisa específica. E a gente tem o IBGE. Então, aí tem os links para acesso fácil e temos a possibilidade de analisar que esse é um dos sistemas de informação de mortalidade, ele é um dos mais consistentes, antigos, desde 1975 ele é utilizado, nós temos o acompanhamento deles, desse período, e o que tem mudado ao passar do tempo é basicamente a classificação das doenças. Então, novamente, ficar atento à classificação da CID para ver se há mudança, né? Ou na ficha, com a forma de registro. Por exemplo, leva em consideração a questão da mortalidade materna. Em um determinado ponto não se tinha, né, investigação para avaliação de mortalidade materna, mas de um determinado ponto a declaração de óbito veio a inserir uma parte relativa só sobre causas relacionadas
a idade fértil. Lembra que é aquele que é aquele evento, né, sentinela para se investigar essas causas maternas. Chamo a atenção dos problemas com dados de mortalidade, onde nós estamos vendo agora a atribuição da causa básica de morte, né? Em uma situação como essa de surto de epidemia, é às vezes muito difícil, muito complicado, né, você fechar o diagnóstico, dado que você às vezes realmente não tem teste para todo mundo, ou o resultado do teste, ele sai depois, e aí você precisa exatamente daquela investigação de óbitos para poder fechar os óbitos. Em geral, esses dados do Sistema de Informação de Mortalidade, eles são disponíveis a cada 2 anos, isso depois de ser todos os municípios terem enviado para todos os estados, que terem consolidado, investigado, organizado, né, sob investigação, o desfecho foi avaliado e aí está pronto no sistema de informação. Mas, dada a atual situação, a gente precisa de pelo menos os dados que são aproximados. Então, diariamente a gente tem tido, né, o número de óbitos, isso tem sido estava sendo disponibilizado em uma plataforma, e essa padronização ela é sempre importante, né, para que a gente tenha essa percepção de continuidade, né? Ainda que você depois faça inferência a questões de subnotificação, consiga calcular essas taxas de subnotificação, elas são importantes terem, né, esse acompanhamento. E aí, o que é uma causa básica de morte, que é atribuída lá na declaração de óbito? Ela é uma doença ou uma lesão que iniciou uma série de eventos mórbidos que acabou levando à morte diretamente para aquela doença, né, ou aquele agravo, ou as circunstâncias de um acidente ou violência que produziram a lesão fatal. Então, exclui aqui as informações que estão relacionadas à causa imediata da morte, as causas que contribuíram de forma intermediária, estão excluídas disso. E aquela intermediária que está entre a causa básica e a causa imediata da morte. Essa, portanto, é a causa básica de morte. Então, continuando os problemas com os dados de mortalidade, a gente tem mudanças na classificação da doença, né? Então, mudou a CID, às vezes muda, né, a classificação daquela doença, ou o que era considerado não passa mais a ser considerado. Então, essas mudanças de critério diagnóstico são super importantes quando você vai fazer uma série histórica. Aí sabe que a partir de tal período há uma mudança e você vê aquilo nos gráficos e percebe e faz esse contraponto que pode ser devido a isso. Subregistro de óbito, subregistro de nascimento são comuns, mas que são desafios na qualidade dos dados e que precisam ser sempre enfatizadas. Os profissionais que registram essas informações precisam ter essa consciência, esse cuidado para que a gente possa ir melhorando a qualidade dos dados. E, por fim, aqui a parte da declaração de óbito, em que você tem, né, a parte sobre as causas de morte, em que na parte 1, né, você tem aqui o espaço para 4 registros, em que a causa básica deve ser a causa aqui na base e que desencadeou as demais e que levou à causa imediata, né, do óbito, que a gente compara é a causa básica de óbito. Esse daqui são outras condições significativas que podem ter contribuído para a morte, né? Então, nesse momento de pandemia da Covid, né, muitas situações estão sendo exatamente investigadas
para ver que a partir de uma infecção como essa, você teve algumas condições crônicas que ficaram extremamente agravadas e que foram levando a outros quadros, né, que causas intermediárias, até levar a um desfecho final ao óbito, e isso tudo precisa ser investigado para que a informação seja a melhor possível. Dado que a gente não tem a melhor informação possível, a gente tem que reconhecer o esforço que é, né, ter esses dados, registrar esses dados, ter diagnósticos supostos para depois fechar uma investigação. Isso tudo tem que ser um esforço constante, e os sistemas de informação estão aí para ajudar nessa disponibilização, a gente trabalhar com dados. Alguns deles, como de nascidos vivos, a gente tem dificuldades, sobretudo em alguns estados, e assim a gente sabe, né, da importância que é pelo menos ter o registro. Quando a gente tem um número de óbitos por causas mal definidas, significa que nós não estamos conseguindo nem sequer registrar direito, talvez porque não esteja tendo acesso aos serviços de saúde para ver um diagnóstico oportuno, né? Também não está tendo possibilidade de fazer esse acompanhamento a contento. Então, essa parte de dados é uma parte muito importante, em que eu novamente reforço a importância da gente valorizar a qualidade dos dados, e espero contar com vocês. Então, finalizamos essa parte de medidas de morbidade e de mortalidade, e vamos passar para exercícios para que vocês possam complementar o raciocínio de vocês e a gente